Igual eu falei para vocês, a causa trans, ela não é nova, as pessoas hoje estão discutindo sobre transexualidade. Mas se vocês jogarem na internet Chica Maricongo, vocês vão ver que no período colonial, a minha população já existia, né? Só que nós éramos escravizadas. Então, nós temos a primeira presença da travesti Chica Maricongo, uma negra que veio do Congo, né? Que foi adquirida por um sapateiro na Baía de Todos os Santos, e ali já foi catalogada a primeira travesti do Brasil. Então, a minha causa não é nova. O que é novo talvez são os olhares, né? Talvez o que é novo é as pessoas verem que agora nós estamos sendo durante o dia. O que é novo é que, de repente, as pessoas estão começando a ver que nós estamos brigando pelos nossos espaços de fala dentro do próprio movimento LGBT, que é um movimento machista. Nós estamos brigando pelo movimento de desconstrução dentro do próprio movimento feminista, né? E aí é muito engraçado, porque assim, as pessoas falam que nós somos LGBTs, mas não nos encaixam como LGBT. Aí joga a gente para o movimento de mulheres. Aí o movimento de mulheres, a segunda grande onda do movimento feminista, que foi a desconstrução de todos os padrões estéticos, né? Foi quando aconteceu aquele concurso de Miss nos Estados Unidos, e o movimento feminista foi lá que nasceu esses postiços, né? A minha população de travestis transexuais, geralmente a gente gosta de cabelão, de super maquiagem, mas isso não quer dizer que isso é ser ou não mulher. O ser mulher, ela rompe, né, esse estigma social, ela rompe todos esses padrões, né? E aí vem alguma vertente do movimento feminista justamente deslegitimando toda a nossa causa, porque a gente vem com essa exaltação dos cílios postiços, super cabelão, a super sexualidade, né? E é muito triste falar da população de travestis transexuais, porque nenhuma letrinha do movimento LGBT ganha um trabalho, um pedacinho da rua, né? A minha população de travestis transexuais, quando nós assumimos a nossa identidade de gênero, a nossa orientação, indiretamente a gente ganha um pedacinho da prostituição. 92% da população de travestis transexuais, ela tem na prostituição a sua fonte de renda. E a gente tem que debater sobre a prostituição. E a gente vê que existe um estigma muito grande de discutir a palavra prostituta. Porque a prostituta, segundo o Código Brasileiro de Ocupação, eu não me lembro mais qual é, mas ali fala qual é o papel de uma prostituta, de uma mensalina, de uma mulher da vida, de uma quenga, de uma rapariga, né? E aí a gente não discute. Falar de transexualidade é falar desses corpos prostituídos. E aí, por exemplo, a minha revolta, quando eu falo de prostituição, que a minha população, segundo a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTA, a minha população ela é expulsa de casa por volta dos 13 anos. Ou seja, um corpo adolescente, um corpo infantil, né, um corpo pré-adolescente, é expulso de casa e encontra na rua, na prostituição, a sua forma de sobrevivência. E a gente vê que não existe políticas públicas para corpos trans, ou seja, o conselho tutelar ele não vai até esse corpo, esse local de prostituição. Então, parece que a prostituição é uma coisa muito naturalizada para a minha população. E é por isso que a gente tem que discutir sobre políticas públicas. É por isso que a gente tem que falar sobre a efetividade. É saber por que um corpo transexual não é amparado pelo Conselho Tutelar, né? E aí, por exemplo, a questão do... a mais de 80% das travestis transexuais são mortas na rua. Por quê? Porque a grande maioria das travestis transexuais, o local de trabalho é a rua. E aí a gente tem que debater a prostituição e garantir o mínimo de segurança para essas meninas desempenhar o seu papel. Vale salientar que nenhuma menina que é prostituta, ela bate nas casas oferecendo seu serviço. As pessoas que querem seus serviços vão até esse local de prostituição para se saciar. E aí eu discuto um pouquinho sobre o capital, né? É o capitalismo que fala que o corpo transexual no interior é 20 ou 30 reais e que um sexo oral no interior, aqui em Apucarana, é 10 reais. É esse capital que fala que uma menina trans ela tem que investir tudo que ganha para fazer intervenções cirúrgicas, já que ela é um produto. E como produto, essas meninas, quando elas vivem da prostituição, elas não podem ficar muito tempo numa mesma cidade. E aí a gente vai discutir sobre rota de sexo.
dentro do Brasil, né? A rota do sexo, ela não existe só fora do país, ela existe dentro do país, onde as cafetinas alimentam essa rota do sexo. Aí a gente tem menina ficando 2, 3 meses, 1 mês, 2 meses, 3 meses em Curitiba, caiu o faturamento, porque ela deixou de ser novidade, ela vem para Londrina, vem para Maringá, vai para São Paulo, vai para Rio de Janeiro, Belo Horizonte, vai para o Rio Grande do Sul, e aí a gente vê essa rotatividade do sexo. E aí a gente vê que essas meninas, quando elas caem nesse mercado sexual, elas deixam de ter vínculo familiar. Ou seja, uma coisa que é muito simples para a maioria das pessoas, quer ter pai e mãe todo dia, quer ter um irmão, quer ter um amigo ou uma amiga frequentando uma casa, para nós já é difícil, porque nós somos objetificadas por esse capital. Né? Aí as pessoas falam assim, Renata, mas por que vocês não estudam? O ambiente escolar para um corpo transexual, ele é altamente adoecedor. Eu não me lembro de um momento feliz na escola. Eu lembro de todos os momentos dentro da escola serem torturantes, de serem angustiantes. O período até bater aquele sinalzinho para ir para o recreio era uma tortura. E vivenciar o recreio na escola era tão torturante quanto o restante de todo o período escolar. E aí a gente vê o porquê que a grande maioria das transexuais elas vivem num sistema de isolamento. Porque é muito ruim viver em sociedade com a população de travestis transexuais. É muito ruim, muito doloroso todo dia uma pessoa falar que você não é mulher. É ruim todo dia uma pessoa falar que ali não é seu lugar. É muito doloroso você ser marginalizado e objetificado em todo momento. Então, quando chega o Covid-19 e fala de isolamento, para nós travestis a gente tirou de letra. Porque nossa população já vive no isolamento social há muito tempo. Né? Então, falar do movimento travestis transexuais, a gente vai ter que também falar um pouquinho sobre a questão da arma de fogo. O porquê eu, Renata, sou contra a arma de fogo. Porque mais de 60% das mortes de travestis transexuais no Brasil ocorre através das armas de fogo. Eu não posso ser a favor de algo que mata a minha população. Né? Mais de 50%, 60% está morrendo pelas armas de fogo. Todos esses dados que eu estou jogando para vocês, vocês podem pegar o dossiê da ANTRA, acessar a ANTRA, ou Associação Nacional de Travestis Transsexuais, abaixar o PDV e estudar um pouquinho sobre a nossa população. Lá diz que apenas 1% da nossa população vai acessar o ensino superior, e a gente tem que discutir muito a questão da evasão escolar e ver pessoas estudando sociologia, né? É muito importante, colocando o cidadão como centro. Eu acho que a gente tem que ver essa cidadania e não olhar o gênero. Acho que todos os cidadãos têm que ser incorporados. E apenas 1%. A grande maioria da minha população não tem a 5ª série. Aí, quando esses corpos transexuais vão buscar empregabilidade, elas não vão ter como concorrer com uma mulher cisgênera, né, que tem pelo menos o ensino médio. E aí a gente vê o porquê que a minha população está tão imersa na prostituição e quanto as pessoas não discutem a prostituição. O quanto essas meninas sofrem com a violência policial e também sofrem com a violência do próprio crime, né? Porque quando as meninas estão na via de prostituição nas ruas, elas são tão vulneráveis quanto qualquer outro cidadão. E aí as pessoas podem passar, colocar uma arma nelas e assaltar e levar suas bolsas. Né? E a gente está falando de uma profissão que a grande maioria das meninas elas não tem noção de empreendedorismo, noção de cultura, de guardar e poupar. Né? Então, a maioria das meninas elas vão para a rua para comer. O que elas ganham, ou elas vão investir no corpo, ou elas vão colocar na mesa. Então, é triste, é desolador, você não consegue ter uma projeção de vida, porque a expectativa de vida da população travestis e transexuais é de 35 anos. Né? Nós somos o 3º país no mundo que não se discute, é o 5º país que mais mata a mulher no mundo, e nós somos o 3º país que não se discute gênero. Quando eu falo gênero, é o papel do homem e da mulher, e essa construção social, né? Então, nós estamos
atrás apenas da Índia e da Turquia, se eu não me engano, né? Então, para vocês verem, né, nós temos, quando a gente fala de papel de mulheres, a gente é o penúltimo país de ter representatividade femininas no parlamento. Ou seja, não existe mulheres discutindo sobre políticas públicas para mulheres. E se não existe, segundo a população, o censo do IBGE, nós somos mais de LGBTs, nós somos mais de 10% da população brasileira. Mas nós não somos 10% nem na Assembleia, nem nas câmaras de vereadores, nem nos senados, porque ainda nós não aprendemos um ato chamado cidadania. Nós não aprendemos a colocar os nossos para representar os nossos direitos. Então, é assim, a gente fica dependendo de toda a heteronormatividade. Eu, por exemplo, como uma mulher trans, eu dependo que a população cisgênera olhe com um olhar de migalhas e jogue umas quirera para a gente chamar de alimento ou de sobrevivência. Eu, por exemplo, eu me sinto privilegiada, porque meu pai era bancário, tive acesso a tratamento psicológico, né? Estou estudando engenharia, agora tranquei, né? Tem a questão da empregabilidade, tem a questão de ser branca também, que me coloca no sistema de privilégio. E isso me faz refletir muito, né? Porque a maioria das mortes das mulheres trans, quando a gente fala da terceira onda, que é de raça e classe, a gente tem que discutir o quê, gente? Que a maioria das mortes das mulheres trans são negras e pardas. Então, esse cenário desolador para a população negra que morre diariamente, né? Nós somos um país com 54% de mulheres de população de negros e pardas. Somos mais de 51% de população de mulheres, mas nós não temos representatividade. Né? Nós não conseguimos ainda solucionar a causa negra, nós não conseguimos ainda solucionar a questão da questão LGBT, né? E a gente não consegue solucionar a causa trans, porque o que está sendo julgado hoje pelo STF é qual banheiro nós estamos utilizando. Então, para vocês que estão me ouvindo, eu quero que vocês parem como é que nós vamos avançar em outras pautas como empregabilidade, como educação, como segurança pública, se ainda a gente não conseguiu discutir o banheiro. Se ainda está no STF, né? E a gente vê um avanço da bancada evangélica muito grande e um retrocesso bem grande dentro desse cenário. Nós temos, em termos de política pública nacional, muito pouco feito e muito pouco conquistado. Eu acho que para nós, LGBTs, nós não estamos pedindo a meritocracia, nós não estamos pedindo nada mais, nada menos. É que para nós, como não existe nada, quando a gente pede algo, parece que a gente está pedindo, privilégios. Né? Então, para nós, mulheres trans, hoje, pedir o direito de utilizar o banheiro como identifico, parece que é um privilégio. Né? Para nós, mulheres trans, LGBTs, pedir o direito à empregabilidade, né? Uma coisa que a grande maioria de vocês provavelmente deve ter acesso, que é a empregabilidade. Se eu for falar isso, eu estou pedindo privilégio. E não é um privilégio. Eu só gostaria que para a nossa população, a Constituição também fizesse se valer.